Seguimos com o nosso Farol de Limeira, recebendo com muita alegria aqui o presidente da Câmara, o vereador Everton Ferreira. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Muito obrigado, doutor Roberto, Lucato. Agradeço a todos aqui do Farol de Limeira pelo convite, né? Viemos aqui para trazer informações de utilidade pública e colocar aqui à disposição. Tá bom, o presidente deve ter acompanhado aí o José Antônio Encinas, nosso companheiro, Sim. que salientou aí um projeto seu ligado na área de empregabilidade. Vamos lá. É José Antônio? José Antônio Encinas. José Antônio Encinas. Antônio Encinas. Isso. O José Antônio, muito obrigado pela referência. Sim, nós protocolamos um projeto, né? Ele chama Emprega Limeira, onde o objetivo desse projeto, além da empregabilidade, doutor Roberto, é também a questão de você entender o que as empresas estão precisando, o que a indústria está precisando e não tem no município de Limeira. Então, a partir do momento que a gente faz uma conexão entre trabalhadores e empresários e empreendedores, a gente ajuda o empregador, o empregado, o trabalhador a ter o seu emprego e o empregador, o empresário, a ter melhores condições de fomentação do seu negócio. Então, vamos entender o que em Limeira tem dificuldade de ter uma mão de obra específica, e com esse entendimento e com esse relatório, eu vou buscar parceria com o Senac, com o SESI, com o próprio Ciesp, de modo que a gente treine essas pessoas, né, para que elas preencham alguma lacuna que haja em Limeira. Porque eu ouvi falar que algumas vagas não conseguem ser preenchidas por falta de mão de obra específica. Mas agora eu quero tirar esse ouvir falar para um papel, para um relatório e transformar isso em evidência. E com essas evidências, eu junto com os demais 21 vereadores e o próprio prefeito Murilo Félix e as entidades do município de Limeira, tomar as providências como poder público para atenuar, diminuir, né, essa ausência de determinada mão de obra específica no município de Limeira. E também perceber tendências, né? Na verdade, sabe que às vezes a gente precisa de um reparo ou outro em casa, né? Com, por exemplo, eletricista, encanador, essas coisas assim do dia a dia, manutenção da casa. E quando eu me deparo com pessoas mais velhas, eles dizem o seguinte: a hora que a gente se aposentar, você vai ver como será difícil de arrumar um encanador, um eletricista, porque os jovens de hoje não estão muito interessados nessas áreas. Estão em outras plataformas, né, doutor? Né? É uma percepção sua nesse sentido também? Sim, é uma percepção minha também. E você tocou no assunto interessante, porque, reparem, eu estou estudando a demografia de Limeira. Esses dados estão lá no SEAD. Então, da demografia de Limeira, você percebe que da idade de 40 a 59 anos, dá aproximadamente 50 mil pessoas dessa faixa etária aqui em Limeira, homens e mulheres. E daqui a 20 anos, essa mão de obra fatalmente vai precisar, uma sua grande parte, ser substituída. E quando eu olho a faixa etária dos novos que estão chegando, de 0 a 14 anos, é uma faixa etária que é a metade, aproximadamente 25 mil pessoas. Então, para a mão de obra que vai deixar de existir, para que vai entrar, já há uma discrepância de 50%. Sim. Fora essa discrepância, nós temos esse detalhe que o senhor acabou de pontuar, que os jovens de hoje, eles não estão muito atentos com essas plataformas de serviços tangíveis, né? Estão mais conectados em ser youtuber. Isso. É o que a gente ouve, né? Ser youtuber, abrir um canal no TikTok. Ouço muito isso. E aí, como poder público, eu estou estudando esses dados justamente para tomar providências no longo do tempo, para que quando essa mudança de faixa etária acontecer, a gente não seja tão penalizado. E isso tem a ver com a escola básica, porque essa galera está na escola básica agora. Então, na escola básica, a gente precisa fomentar, doutor Roberto, nessas crianças, a importância deles se tornarem visionários também, empreendedores também, solucionadores de problemáticas também. Senão eles virão apenas com aquele perfil de venha que o Estado vai cuidar de você, e o Estado já não está dando conta de quem está aí, no futuro muito menos. Na campanha, na corrida, né, a Prefeitura de São Paulo, sem dúvida nenhuma, o destaque foi o Pablo Marçal.
e esse discurso dele de empreendedorismo, né? Mas sabe o que eu acho, presidente? Eu queria ouvir a sua opinião também. Empreender não é uma coisa assim que você tem uma boa ideia e você vai atrás, abre o seu pequeno negócio e de uma hora para outra você fica milionário. Esses casos são exceções. São exceções. São exceções, não são? São exceções. Eu não tenho esse folclore de você montar um empreendimento. Folclore, exatamente. E fomentar que outras pessoas, incentivar que as pessoas vão também seguir essa trilha, né? Eu penso mais num caminho, doutor Roberto, que as pessoas sejam mais autônomas. Tá. Mais independentes. Se eu quer ver outro dado que eu estou estudando, a grande parte dos países que são ricos em recursos minerais e naturais não são os maiores ricos na economia mundial. São a maioria subdesenvolvidos. Então é uma incongruência muito grande. Países que têm um solo riquíssimo, né, não são ricos na sua condição intra. E isso está completamente ligado ao desenvolvimento do seu povo. Quer ver um exemplo? O Japão é pequenininho, não tem recurso natural lá e os caras são uma potência, estão entre as 5 maiores economias do mundo. Você vai em Israel, Israel não tem nada lá. Nem água tem. Para ter água, eles têm que fazer a transformação da água do mar, que tem uma usina gigante que eles fizeram lá para isso. Mas eles avançaram, assim como o Japão e outras economias, na sua educação como povo e buscar desenvolver-se como povo. E aí, para mim, fica muito claro e evidente que quando você avança em inteligência, avança em educação, avança em conhecimento, você começa literalmente a tirar leite da pedra, que é o que Israel faz lá, né? Que é o que o Japão faz. E o Brasil precisa se atentar a isso. Esse é um dos motivos, doutor Roberto, que eu tenho uma lei de educação financeira nas escolas, para a criança nas escolas, e vou escola por escola, das 82 já fui na metade, levar esse conhecimento para os professores e monitores. Eu não falo com as crianças. Porque a melhor pedagogia e a melhor forma de tocar nesse assunto com a criança é quem tem é o professor. Então eu levo esse assunto sobre a importância de distribuição de valor no tempo. Isso é muito importante. E distribuir valor no tempo não é só dinheiro. Você vai se encontrar consigo mesmo daqui a 10 anos. Se você não distribuir alguma coisa durante esse tempo, você vai chegar daqui a 10 anos numa situação difícil. E o Brasil já está numa situação demográfica difícil. Se não nos desenvolvermos com mais inteligência, com mais sabedoria e ampliarmos com conteúdo aprofundado a educação, o Brasil vai penar muito. Muito porque, repare outro dado. Hoje o Brasil ele tem R$1 trilhão que ele paga aproximadamente em INSS. Ele arrecada 600 bilhões. Então já está descompassado o INSS. Aí você tem uma geração jovem que decidiu não pagar essa conta. Você tem muitas pessoas que foram para o MEI. E não estão errados de ir para o MEI. Sim. Né? Foram para o MEI, então esse desbalanço financeiro das aposentadorias tende a aumentar. Fora isso, essas pessoas que decidiram não pagar a conta, no futuro, elas vão ser dependentes do INSS que não estão contribuindo. Então, há várias problemáticas que a gente tem que parar para pensar. Já estamos muito atrasados, mas as soluções disso a gente não vai encontrar no micro-ondas. Tem que parar, estudar, se dedicar. E essa é a minha preocupação com a criançada. Desculpa interromper. Sabe um outro ramo que está sofrendo muito com mão de obra? No campo. Eu fiz uma longa entrevista com um grande empresário, Clodoaldo Cruz, na sexta-feira da semana passada. Inclusive, eu publiquei no site da Tribuna. Se tornou vereador em Conchal, município aqui próximo de Limeira, né? E aí a primeira pergunta foi essa. O que te levou de grande empresário do setor do agro a ser vereador? Ele falou, faz muito tempo, desde o governo FHC, eu colhia algodão. E nós já sentíamos problemas na época. E nós fizemos uma comitiva e fomos recebidos lá em Brasília pelo ministro Platini de Moraes, no governo FHC, entendeu a nossa situação, entendeu o preço mínimo. Só que aí entrou o Lula, o vice-presidente dele era ligado ao setor de fabricação de tecidos e de algodão. Para beneficiar, olha que história, presidente. Para beneficiar
o José de Alencar, o Lula deixou para lá o preço mínimo. A área plantada de algodão de 11 mil hectares foi para 240 mil hectares, inclusive na Bahia. Houve um avanço expressivo lá na Bahia. Só que aí o Lula não respeitou mais o preço mínimo, o preço ficou lá embaixo, quebrou todo mundo. Que coisa. E menos o José de Alencar, porque aí ele pagava bem pouco pelo algodão que ele fazia, que usava na sua fiação. Bom, esse é só um detalhe histórico, mas o fato é que ele falou que no campo, Um detalhe relevante. contratar um tratorista, um ajudante geral, está cada vez mais difícil, presidente. Isso também, Sim. e nós dependemos fundamentalmente do agronegócio. Sem dúvida, né? E o senhor me lembrou que aqui em Limeira, quando você para estudar a economia de Limeira, você vê que ela é distribuída em serviços, comércio e indústria. Esses três setores, eles meio que são próximos um do outro. Serviços um pouco mais. Aí a construção civil, esses três serviços estão aqui, serviço, comércio e indústria, um pouco meio que alinhado. Construção civil um pouquinho mais aqui, a economia de Limeira. E a zona rural, o agro em Limeira, ele é a última economia, mas bem lá embaixo Bem lá mesmo. embaixo, né? Bem lá embaixo, bem lá embaixo. E no passado não era assim, né? É. No passado não era assim. Hoje eu estava estudando no estado de São Paulo, Limeira ela não é mais uma referência em citricultura, né? Já faz tempo. Há outros municípios que tomaram já essa frente. E tudo está ligado com isso, doutor Roberto, que eu tenho pontuado. Dedicar aos estudos, dedicar à educação, é plantar tâmara. Nós não vamos resolver essas problemáticas, né, no estalar de dedos, e se deslocar no tempo e distribuir valor no tempo. Quando eu era presidente do Rotary, há mais de 20 anos, sei lá, eu levava muitos palestrantes para lá. E um deles foi o professor Ari Salib. Ele era especializado em citricultura e tal. E ele já dizia há mais de 20 anos, né? Fala, olha, quem comanda a citricultura é a Monsanto. Porque ela cria o defensivo, mas ela cria o bicho. Cria a cura e a doença ao mesmo tempo. A cura e a doença ao mesmo tempo. Então, essa história que todo mundo acha que pagar R$17 por um litro de suco de laranja hoje em dia é um absurdo, isso aí vem de mais de 10 anos, com o greening, isso aí já foi falado. Os pomares foram sacrificados, principalmente na região de Limeira. Mojimirim ainda guarda um pouco, mas aqui na região de Limeira é difícil você achar um pé de laranja. Deixa eu aproveitar, vamos entrar na política agora, e para entrar na política eu vou chamar o meu companheiro Antônio Cláudio Bontorin, que já está na redação da Tribuna de Limeira, para a sua saudação ao presidente, e depois nós seguimos com a entrevista. Bontorin, bem-vindo mais uma vez ao nosso Farol. Um grande abraço, Beto, um grande abraço a todos que nos acompanham por aqui. Seja bem-vindo, presidente, vereador Everton Ferreira, né? E realmente eu acho que essa sua colocação foi muito interessante, principalmente na questão do envelhecimento da população. Esse é um fenômeno que a gente imaginava que não ia enfrentar, que o Brasil não iria enfrentar essa questão. Mas, assim como toda a Europa e outros países, nós já estamos enfrentando essa questão do envelhecimento, enfrentando essa questão das aposentadorias e da baixa contribuição para futuras aposentadorias, e acho interessante. Realmente, essa proposta é muito interessante, porque mão de obra para serviços básicos a gente não encontra mais. Eu moro em prédio, né, em condomínio, no centro aqui de Limeira, e a dificuldade para se encontrar um eletricista, um encanador, no caso, para a gente não tem tanto problema o encanador, porque nós temos um que atende o prédio, conhece bem a estrutura e atende aos moradores também. Mas eu achei muito interessante essa sua proposta, porque nos faz lembrar que nós temos aí um grupo de adolescentes, como você propriamente disse, né, que não está preocupado com isso mais. Eles estão preocupados com as redes sociais, eles estão preocupados com as suas contas nessas mídias, né, em se desenvolver para ganhar dinheiro, como ganham alguns influencers que já são conhecidos ou tiveram muita sorte, né, no seu empreendimento. Mas isso também é uma questão política. Por quê?
Porque com o envelhecimento da população, nós não estamos tendo a devida atenção para essa juventude que está vindo. E eu acho que isso tem que partir justamente do município, porque se você esperar do Estado e do governo federal, você não vai receber nada. Então, acho essa ideia sua muito interessante e penso que nós podemos ter, de fato, um programa aqui no município para incentivar tudo isso. Agora, presidente, como que você encara essa situação do ponto de vista político, esse envelhecimento da população e essa falta de interesse da juventude em assumir esses compromissos? É uma questão, não sei, de geração, né? Nós estamos com a geração millennium, né? E nós estamos com a geração a Z já não tem mais, e vamos partir para a geração alfa logo mais, né? E nós temos que resolver essa questão. Você entende que vai, de fato, atingir esse objetivo com esse programa? Politicamente, como que você encara essa situação? Olha, Botorim, é muito pertinente suas pontuações, e essa sua pergunta é uma pergunta muito inteligente. Eu tenho me aprofundado cada vez mais nesses dados, né? São várias frentes que precisam ser tomadas. Eu citei 2 faixas etárias, né, que haverá dificuldade no espaço não tão longo de tempo. Nós já estamos com dificuldade e haverá. Quando você pega a idade do limeirense, esses dados eu encontrei no SEAD, você não vai encontrar esses dados lá de uma maneira simples, aí precisa ter um tempo, dedicar lá, pegar um papel, fazer várias anotações. Então no SEAD você vai ver que Limeira, nos anos 2000, ela tinha uma idade média de 30 anos. Hoje Limeira, nos anos 2024, a idade média é 39, quase 40 anos. Então você percebe que Limeira envelheceu, e inclusive o envelhecimento de Limeira está acima do estado de São Paulo. A média de idade do estado de São Paulo são 38 anos. Né? Então, ao mesmo tempo que os nossos limeirenses estão vivendo mais, e isso é um ótimo sinal, as pessoas estarão aqui por mais tempo, você tem uma classe jovem que precisa agora contribuir com essa população que está envelhecendo e cuidar dela, e ela não está muito preocupada com isso. Posto esses dados, e quando eu falo que são várias frentes, um desses emprega Limeira, uma outra frente é o município trabalhar fortemente a questão da saúde na prevenção do idoso, a questão esportiva, a questão de lazer, para que o idoso no município de Limeira, em especial aqueles a partir de 60 acima, eles tenham cada vez mais ocupação e que eles permaneçam o máximo possível economicamente ativos, de uma forma leve e saudável, desfrutando da vida, porque é merecido, né? Desfrutando da vida, tendo equipamentos públicos de lazer e de esporte condizentes, e ao mesmo tempo a Limeira aproveitar de alguma forma essa mão de obra que estará finalizando o seu processo, que eles continuem economicamente ativos naquilo que puder. Esse é um ponto. O outro ponto essa galera de 0 a 14 anos, hoje a grande parte estão nas nossas escolas municipais. Eu penso, Botorim, doutor Roberto, que essas crianças precisam ser treinadas e adaptadas para essa nova realidade. Porque é uma realidade que está posta, mas não é uma realidade para eles. Porque a realidade para eles é a realidade do YouTube, do celular e do WhatsApp, que está incongruente com a nossa realidade local. Então essas crianças, elas precisam ser trabalhadas de modo que elas já venham sendo treinadas de que elas precisam resolver soluções mais à frente e de que elas vão precisar produzir mais. Você quer ver uma coisa? Hoje, 12 pessoas são responsáveis por um aposentado. 12 pessoas economicamente ativas são responsáveis por um aposentado. Em 15 anos, 20 anos, 4 pessoas serão responsáveis por um aposentado. Então significa que se um aposentado, vou dar um número para a gente arredondar, custa 12 mil,
cada pessoa economicamente ativa dos 12 está contribuindo com 1.000. No futuro não tão longo, esse aposentado, cada um que dava 1.000 agora vai ter que dar 3.000. Ou seja, vai ter que triplicar a sua produção, a sua produtividade para contribuir mais, porque essa vai ser a realidade. Então, quanto mais a gente treinar as nossas crianças e os nossos idosos tiverem a sua idade avançando com mais qualidade, eu penso que Limeira tem uma oportunidade de diminuir essa defasagem demográfica, orçamentária e financeira. Sem contar, né, presidente e Cláudio, e a todos que nos acompanham, que nós vivemos aí algo seríssimo ligado ao etarismo, né? Quer dizer, muita coisa eu vejo, né, principalmente a classe política, né, não, vamos dar oportunidade aos mais velhos, mas quando o mais velho ele se coloca, né, diante de uma oportunidade de emprego ou algo parecido, há um preconceito, há um preconceito enorme, que aliás se acentua. Essa é uma outra frente, viu, doutor Roberto? Bem pontuado por você. Uma outra frente a ser trabalhada. Se acentua cada vez mais. Sim. A gente percebe isso, né? No trânsito, você vê, às vezes você percebe alguém de cabelos brancos como eu, como o Cláudio, dirigindo. É só você fazer uma barbeiragem, o sujeito já te xinga, né? Fala, seu velho barbeiro, não sei o quê e tal. É assim que funciona. E mas, falando do etarismo, você está me atentando a um fato, que nós estamos numa sociedade muito imediatista. Zygmunt Bauman vai falar disso num livro que ele tem chamado Modernidade Líquida, onde tudo é líquido, né? Muda de uma forma muito rápida, inclusive os amores são líquidos. E o imediatismo tem nos tornado cada vez mais impacientes, agressivos inclusive. E isso é muito ruim para essa galera de 60 anos para cima. Está visível, está visível. Né? E o que você está pontuando já é uma realidade posta. Então mais um motivo para as nossas crianças serem treinadas para ter mais cuidado, mais calma, mais cautela. Então, e isso é um papel do Estado também. Nós falamos do Japão, né, presidente? O presidente mencionou aí o Japão. No Japão... Se preparou para isso, né? Quanto mais longevo é um cidadão, mais admirado pela sociedade, mais reverenciado pela sociedade ele é. Que coisa, né? E assim mesmo. É assim. Mas as crianças são trabalhadas para... Exatamente. Né? Exatamente. Belo exemplo você deu. Você deixa o Joãozinho ali à vontade, né, Cláudio, para perguntar o que ele quer, já vem as perguntas... de sempre. Bom, Torinho, vamos entrar... Nós não podemos nos esquecer que o Japão passou por uma catástrofe, né? Recente, já se recuperou, e tem a catástrofe lá de trás da guerra, né? Quando praticamente o país foi praticamente destruído, e a recuperação foi espetacular, né? É uma questão cultural que nós teríamos que incorporar aqui. E como você, Everton, citou Zygmunt Bauman, né? Eu sou um fã incondicional da literatura dele, dos livros dele, né? Eu acho que realmente essa questão da liquidez do pensamento hoje é muito grande. Nós temos que nos preparar e temos que educar e ensinar nossas crianças a não ter essa liquidez com perfil fast food, né? Do próximo. Exatamente, perfil fast food. Mas então, o Cláudio, mas é muito simples, Eu tenho um caso que eu acompanho, o sujeito acaba de sair a aposentadoria dele, se ele tiver um filho desempregado, ou se ele tiver sei lá o quê, ou um sobrinho, né, passando por necessidade, se ele for uma pessoa, a primeira providência, presidente, que essa pessoa faz, vamos fazer um consignado, que eu tenho umas continhas para pagar. Eu ia falar isso. É isso aí, essa é a educação, essa é a cultura que a gente vê nos mais jovens. Bom, nosso tempo está chegando, não vou dizer que está chegando ao fim, mas já estamos, o papo está muito gostoso, mas eu queria tirar uma dúvida, viu, Cláudio, que eu tenho, porque eu moro perto da Câmara Municipal, e a gente acompanha, né, tudo que acontece, inclusive as bagunças, essas manifestações e tal, eu ouço da minha casa. E eu acompanhei com surpresa, aliás, quem me chamou a atenção foi minha esposa. Ela falou, acho que estão fazendo alguma coisa grande na Câmara, porque eu estou vendo que estão mexendo aqui, mexendo ali e tal. Até que saiu, então, a placa da reforma, eu queria entender um pouco mais todo esse processo, porque eu sou do tempo da Eletro ali, né? Da antiga Ciesp, né?
Antiga CESP, né? CESP, né? Antiga CESP. CESP. Antiga CESP, e o gerente, Cláudio, era muito meu amigo. Eu já vou lembrar o nome dele, puxa vida, é Antônio Carlos Voletti. Era gerente da CESP. Você deve ter conhecido, né, Cláudio? Você deve ter conhecido. Muito solícito com a imprensa. Bom, enfim, já passou pela primeira reforma, que acho que veio lá no Pilon, lá atrás e tal, e agora a segunda reforma na sua administração. Presidente, o que foi? Foi ousadia, necessidade, uma mistura disso? Eu acho que foi uma mistura dos dois, por uma necessidade futura. Eu tenho para mim, doutor Roberto, Botorim, que a melhoria da política pública ela está completamente conectada com o legislador. Completamente conectada. Porque o legislador, ele é o cara, nas 3 esferas, União, Estados e municípios, que determina a política pública na sua finalidade. O legislador ele sempre cria a finalidade. O executivo ele cria os meios, através do seu orçamento, para atender a finalidade desenhada pelo legislador. Então, quando a finalidade ela é desenhada errada, o executivo também executa errado, porque ele vai executar baseado em leis. O executivo não faz lei. O executivo só dá um passo para frente ou para trás, para o lado ou para o outro, quando há uma lei. Como ele não faz lei, quem faz lei é o legislador. Então eu imputo a responsabilidade do mau desenvolvimento do Brasil, em especial os legisladores brasileiros que nos antecederam, em todas as esferas. Porque são esses caras que desenham a finalidade da política pública, o executivo executa. E depois, quando ele desenha a finalidade da política pública, e o executivo executa, é ele que fiscaliza a execução da finalidade que ele desenhou. Exatamente. Então, se ele desenhou a finalidade errado e fiscaliza mal, sem pé, sem cabeça, aí piorou tudo. Então, eu estou muito ligado nisso, eu preciso melhorar o ambiente fiscal da Câmara, o ambiente de legislação da Câmara, legislar somente o necessário. E aí você pega a estrutura da Câmara, ela tem os gabinetes que não recebiam cadeirantes, não entra um cadeirante na porta, só cabe 2 pessoas, parece que o gabinete foi feito para o povo não entrar, né? Porque é um gabinete apertado, só cabe 2 pessoas, o resto fica lá de fora. Um plenário incompatível com o tamanho da cidade que temos, várias manifestações que tivemos, as pessoas ficaram tudo lá de fora. Então é um convite para a pessoa não voltar. Você vai na Câmara pela primeira vez, chega lá, você não consegue entrar, e fica do lado de fora, sem infraestrutura nenhuma, você fala, pô, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é uma loucura, não volto mais aqui. É um convite para não voltar. Aí você tem uma escola legislativa que deve dar curso para a população de orçamento, transparência, filosofia, levar esse debate mais fomentado e qualificado também através das universidades, não tem sala de aula, né? Aí os banheiros que a população usa, o plenário é lá no norte, o banheiro é lá no sul. Completamente distante ali da realidade. Aí você tem a sala das comissões, que é uma sala só, para 9 comissões, que são departamentos técnicos da Câmara, exercido por vereadores, que não tem nenhuma infraestrutura de televisionamento. E as pessoas pedem que as comissões sejam passadas ao vivo. Posto tudo isso e entendendo essa melhoria que o legislador precisa ser cada vez melhor, e uma forma que eu tenho de atrair novos legisladores é que eu estou nessa rota de melhoria do ambiente do Poder Legislativo, em todo o seu aspecto. E é uma Câmara, doutor Roberto, que não precisará ser mexida pelos próximos 20 e 30 anos. Porque nós estamos fazendo ela, viu, doutor, inclusive com um modelo modular. Muita coisa lá dentro, o esqueleto é todo de concreto e aço. Mas por dentro ela será toda feita a parte nova, de paredes drywall com lã de vidro. E com espaço sobrando. No futuro, se a cidade mudar de tamanho e dobrar de tamanho, que isso não vai acontecer, a Câmara pode ampliá-la por dentro sem quebrar mais nada. Simplesmente com drywall. Isso é muito bom, isso é muito bom. Cláudio, suas dúvidas em relação à nova Câmara? De fato, é interessante isso porque, em primeiro lugar, o prédio da Câmara não foi feito para ser uma Câmara, ele era um prédio de uma empresa, né, de uma indústria de energia elétrica, né? É um prédio administrativo. Agora, é importante, sim, que os legisladores tenham
condição de trabalhar de forma efetiva. E, de fato, eu que conheço bem as dependências da Câmara, é evidente. Se você entra num gabinete e senta para falar com um vereador, não cabe mais ninguém. Eu entrei várias vezes nos gabinetes lá da então vereadora Érica, do vereador Onei e outros vereadores, você entra, é aquela coisinha apertada, né? Eu acho que o conforto também faz parte desse trabalho e tem que ser feito realmente, porque quanto mais aberto for o legislativo à população, mais você vai atrair essa população. Eu acho que a população tem, além de tudo, a população tem obrigação de participar disso. A população não pode se imiscuir de participar da questão do legislativo. É evidente que o legislativo é diferente do executivo, porque ele é aberto à participação da população. Ou seja, uma sessão de Câmara é aberta, uma reunião de gabinete de prefeito, de governador, de presidente, não é aberta à população. Então, essa é a diferença e eu acho que é isso que tem que ser atendido. Eu acho que tem que ser feito, sim. Já tem o prédio próprio, foi comprado, então vamos melhorar para atender melhor a população. Um outro exemplo que eu lembrei aqui, Botorim, que você me lembrou, é que nesse espaço da Câmara Novo haverá um espaço específico só para imprensa. Haverá um espaço para imprensa. Então a imprensa acompanhará, doutor Roberto, as sessões da Câmara de um local específico, de uma sala da imprensa. Ela poderá tanto ficar no plenário, quanto ela poderá ter um espaço reservado específico para os jornalistas, que lá acompanharão. Isso é muito bom porque estimula também o trabalho Sim. dos jornalistas que nem sempre encontram um amparo, ambiente, um ambiente tranquilo para divulgar a Câmara. Olha, o nosso membro aqui do nosso debate Farol, o doutor Renan Félix, também falou, o presidente da Câmara vai lá, posso ir lá para fazer uma pergunta pessoalmente para ele? Falei, pode, claro que pode. Ele nos ajuda aqui no nosso debate Farol. A pergunta do nosso companheiro de debate Farol, doutor Renan Félix, médico e analista político. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Bom dia, é um prazer estar presente de novo nesse programa maravilhoso, que a gente tem o prazer de fazer toda semana, né? Quando sou convidado por, logicamente, meu querido amigo Beto, né? E quando sobra tempo na agenda também, né, Beto? Que a vida é corrida. Mas hoje é um prazer estar aqui e na presença do presidente da Câmara aqui, o Everton, para debater e conversar, né, sobre fatos, sobre política, sobre a nossa cidade, né, e as mudanças que tudo isso revelam e trazem para a gente, né, como cidadão e enquanto analítico também, né? Claro. Você não vai perguntar como é que está o relacionamento dele com o seu primo? Pergunta mais esperada de hoje? Vamos lá. Eu gostaria realmente de saber, presidente, como andam as coisas, né, a conversa, o diálogo entre a Câmara e a Prefeitura, especificamente como prefeito, né? A gente sabe que o Murilo é um prefeito jovem, um prefeito muito, muito antenado às mudanças que a nossa cidade e a política vem sofrendo nos últimos anos, né? As propostas dele, no início da campanha, antes da eleição, se mostraram propostas bem jovens, né? Isso foi confirmado com a nomeação de alguns secretários também da mesma linha, como o secretário de Comunicação, né, que é o Bruno, jovem, antenado, polido e sempre buscando novas oportunidades. E eu queria saber como anda o cenário realmente entre a conversa entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. E se tem sido um diálogo vantajoso para ambas as partes e assim harmônico, né, digamos assim. Olha, doutor Renan, tem sido sim, nós temos conversado bastante, né, dialogado bastante. O prefeito Murilo Félix é uma pessoa muito acessível, né, uma pessoa muito respeitosa, educada. Nunca tive problema, nem agora, nem antes, né, de nenhum destemperamento nas conversas ou nenhum acirramento. Sempre tivemos um relacionamento muito profissional, muito ético. No início do governo, nós tivemos alguns descompassos no sentido de informações na questão da crise pontuada, que aí eu também fui convidado a colocar alguns dados, né? Portanto, o prefeito sempre à disposição, sempre conversou depois com todos os vereadores, 2, 3 vezes, né? Trazendo os fatos. Então foi sempre uma conversa, tem sido até esse momento, inclusive ontem estive na prefeitura tratando de alguns assuntos com ele. Tem sido uma conversa sempre propositiva, sempre muito respeitosa, né? E sempre buscando o ponto em comum.
que é a melhoria da cidade em todos os aspectos. Inclusive ontem, em uma das minhas conversas, eu perguntei para ele qual o tempo estimado para ele colocar toda a cidade em dia, a nível de tudo. A nível de corte de mato, a nível de medicamento que está faltando, a nível das questões do funcionalismo público, né? A nível da reforma administrativa, sobre a questão da segurança pública, né? A melhoria ali dos GCMs, em especial a zeladoria da cidade, sinalização. As palavras do prefeito foi que ele estima, né? Que até junho para estar tudo no seu devido lugar. Algumas coisas possivelmente antes, né? Outras até junho. Que é o prazo que eu também estimo. Acho que ele tem um perfil arrojado, um perfil muito sério. Ele é uma pessoa que não aceita não como primeira resposta. Ele gosta de pegar o seu assunto que você trouxe e estudar, para ele entender de fato e tomar suas próprias convicções. E um detalhe importante do prefeito Murilo Feix, ele pede opinião, ele pergunta, pelo menos comigo. Toda vez que eu tive com ele, ele perguntou o que eu achava de um assunto A, de um assunto B, e isso tem sido muito importante. Então, respondendo sua pergunta agora objetivamente, temos tido um diálogo conforme a Constituição diz, harmônico. Perfeito. Você sabe que, Beto, eu costumo dizer sempre isso, que o Murilo, ele é incansável, né? Ele não para até ele ver realmente o que ele projetou, o que ele sonhou para aquele assunto, tema específico, ser cumprido, né? Eu ouvi isso da presidente nacional do Podemos, deputada gosta Renata muito dele. Abreu, tem um carinho muito grande por ele, e ele realmente é incansável. Eu acho que essa é a maior característica do Murilo. Rodinha no pé, né? Não para, nem um minuto. E assim, sobre tanto a zeladoria da cidade quanto a sinalização, segurança pública e todos os contratos ainda vigentes da prefeitura, né? Eu acho que nesses primeiros 60 dias, 60 não, né? 40 dias. 40 e poucos dias, né? Já deu para colocar bastante coisa Sim. no devido caminho, né? Como é muita coisa, né? Como é muita coisa, a situação não é assim tão fácil, né? Mas ele já está atendendo. Ele já está resolvendo questões, né, de forma pontual. Quando eu digo 6 meses, é que você vai olhar para a cidade e vai ver que... E ver mudança, de verdade. Isso. Exatamente. Quanto cidadão, eu acredito, principalmente em relação à poda de mato, né? A gente está num período de chuva, né? Isso conta bastante. A gente corta. Eu tenho uma empresa que trabalha com isso, com produção rural, enfim, eu sei disso. Então, o mato você corta hoje, e quando chove, uma semana depois ele está alto de novo, né? Então, e o mato, felizmente, graças a Deus, na nossa cidade, que é uma cidade com bastante área verde, né? É a primeira coisa que a gente vê, né? Então, eu passei visível ali, muito visível, né? Você passa em rotatórias, às vezes a visão é até ofuscada, né? E algumas semanas atrás eu passei uma rotatória e tinha acabado de fazer a poda no mato. Eu passei recentemente, acho que anteontem, e novamente já está crescendo de novo. Ou seja, é um serviço que não para, né? Obviamente que constante. Trabalha mais agora e trabalha menos no inverno. É verdade. E como todos os outros contratos que estão sendo revistos e estão sendo colocados em prática, né? Eu acho que 6 meses é um prazo bom para a gente ter uma noção, né? A gente fala 100 dias de governo, mas acho que 180 é um prazo mais real para a gente ver alguma coisa sendo feita pela nossa cidade e a manutenção disso, né? Sim. Porque isso é importante. Acho que 100 dias é para você sentir o tom do governo. Sim. Acho que em 100 dias você já vai ter ali um DNA muito claro do tom que o governo vai seguir os 4 anos. Mas, para esse detalhe ficar tudo pacificado, você olhar e já ver uma mudança clara, eu estimo 180 dias. Deixa eu chamar o Cláudio aqui também. Cláudio, você vê que coisa interessante, né? O nosso companheiro aqui, o Dr. Renan, ele está sem falar desde dezembro aqui no Farol. Nós vamos retomar a 3ª temporada do Debate Farol. Mas você vê o que faz uma pessoa ficar sem falar 1 mês e meio, Cláudio? Você viu? Volta com todo o gás. Usou quase todo o tempo que nós temos, né? Mas, viu, doutor Renan, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista com o vereador e presidente da Câmara, Everton Ferreira, né, que realmente nos proporcionou assim, muitas informações interessantes, informações fundamentadas em dados, isso é importante, né? Porque não adianta você vir e falar apenas politicamente e não apresentar dados. Ele apresentou dados, e dados de estudos, então isso é importante. Agora, doutor Renan, pede para o Murilo passar na rua Duque de Caxias lá, que tá feio o negócio, viu? Tá feio do que, Cláudio? De mato? Eu acho. Tem mato no asfalto De agora? mato. Nossa. Mato na calçada. Na calçada.
viu, Cláudio? Mais do que isso, nós temos o presidente da Câmara aqui. A voz ativa, figura mais imponente e importante do que essa? Não tem como. E vou perguntar, para concluir, já que o Beto disse que eu falo bastante, né? O senhor falou do tom do governo. Como será o tom do governo? O senhor já sentiu mais ou menos qual a linha que vai ser adotada pelo Murilo? O senhor falou muito de ouvir opiniões, né? Eu tenho conversado com alguns médicos, colegas de profissão, né? E muitos deles têm essa preocupação. Hoje, a Secretaria de Saúde não é composta por um secretário que é médico, por exemplo. Falo da medicina porque é a minha área. E muitos deles perguntam, olha, o Murilo tem consultado pessoas, médicos? Eu afirmo, sim, ele tem, né? Todas as decisões que ele vai tomar e vai fazer, ele tem, sim, a característica de ir para a parte técnica, né? Eu não sei como é que é essa relação com a Câmara, o senhor disse que é muito positiva e que, sim, sempre é ouvido quando uma decisão importante é tomada. O senhor viu o tom do governo, se realmente, uma outra dúvida que as pessoas dizem muito, né, Beto? Mas quem está na prefeitura é somente o Murilo, o pai interfere. Você conseguiu ter alguma visão disso nesses primeiros dias de governo? Olha, às vezes que eu tenho ido na prefeitura, eu não tenho visto o Silvio lá. Por exemplo, ontem eu estive lá e não vi ele. Eu vi o prefeito Murilo Félix. Porém, é inegável, né, que ele é pai do prefeito Murilo Félix, e é inegável que certamente ele vai consultar também, além das outras pessoas que ele conversa, ele vai consultar também a experiência do Dr. Silvio Félix. Porque eu faria isso. Se eu tivesse tido um pai que foi prefeito, foi vereador, foi secretário e eu virei prefeito, certamente eu conversaria com meu pai sobre diversos assuntos. Certamente. Então, acho que sim, a influência nesse sentido. Porque eu, se fosse prefeito e meu pai com experiência, eu ia tomar café com ele todo dia. Tá bom. Cláudio, então, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Queria que você fizesse a sua última colocação ao presidente Everton, que está aqui conosco, por gentileza. Olha, Beto, diante da apresentação dele, daquilo que ele nos proporcionou em termos de dados efetivos, né, sobre essa questão da faixa etária do município e do projeto que ele apresentou para tentar trazer um pouco de esperança aí para serviços, né, para que a gente possa ter pessoas interessadas nesses serviços, eu acho que é apenas agradecer a presença dele aqui, né? Da primeira vez que nós conversamos, eu sentia um pouco de timidez da parte dele. Hoje não, hoje ele está bem aberto, está bem expressivo, né? E não está se furtando a nada, e acho que isso é fundamental. A gente agradece a participação dele e espera ter novas participações, né, aqui quando a gente convidar, para que ele nos traga assuntos interessantes do Legislativo. E é sempre importante colocar de frente com a população um legislador, né? Porque, de fato, como ele disse, é o legislador quem deve trabalhar na questão das leis e na fiscalização. Então, eu particularmente quero agradecer a participação dele aqui no Farol, em nome do Farol também, a volta do Dr. Renan aí, né, que praticamente falou mais que todo mundo em pouco tempo de apresentação, mas a gente está aí aberto a novas participações, né, para que ele possa trazer mais informações. E acho que nada melhor do que um representante como ele, já que é o presidente da Câmara, né. Perfeito. Valeu, Cláudio. Muitíssimo obrigado. Deixa eu te fazer uma última pergunta, presidente. Nós não tivemos prefeito aqui nos últimos 4 anos. Nós tivemos o imperador aqui em Limeira, que agia como tal. E o imperador, ele é ponto D. Você morre, você vive e tal. Foi isso que o Mário fez, na minha opinião, nos últimos 4 anos. E a Câmara deve aprovar ou desaprovar contas do ex-imperador, né? E eu vi que o senhor fez assim uma exposição, o senhor já deve ter estudado a questão dessa dívida que o atual prefeito Murilo Félix já expôs desde o começo do seu governo. O senhor acredita que o ex-prefeito possa ser, em alguma medida, responsabilizado
por essas dívidas que foram dívidas existem, qualquer administração deixa restos a pagar, etc. e tal. Mas a gente percebe assim também falta de pagamento de médicos, falta de pagamento por 6 meses da capinação da cidade, algumas coisas que assustaram um pouco na minha modesta opinião. Eu vivo nesse meio há mais de 40 anos, então já vi um bocado de coisa. Como o senhor está avaliando essa situação da dívida do município, já que o senhor estudou bastante o tema? Eu tenho feito algumas pontuações sobre a dívida do município. É uma dívida que redunda em aproximadamente 800 milhões, né? 400 milhões são dívidas de investimento que foram feitas ao longo de 10 anos. Aproximadamente 300 milhões são precatórios e a dívida do Santander, que ela vem lá de 1996, e os 100 milhões é restos a pagar. Quando você pega os 100 milhões, que é um resto a pagar, aproximadamente 100 milhões, e você estuda todos os outros prefeitos, eu fui estudar isso, e esses dados estão no portal da transparência. Por exemplo, você pegar 2011, o governo Silvio Félix, ele em 2011 teve um resto a pagar de 58 milhões, de 2010. E esses 58 milhões representou 11% da receita que ele teve no ano. Tá. Certo? De lá para cá, a média foi 9,5%. Tá. Do que ficou de restos a pagar em relação que o prefeito teve no ano seguinte. A média desse restos a pagar, ela dá 7%. Agora, eu confesso para você que no final do ano o Mário deveria ter tomado algumas atitudes, inclusive eu disse isso. Eu falei, olha, a gente perdeu as eleições, é bom você começar a demitir as pessoas, né? E aí talvez ele teria uma folga, né, para não ter aquele problema do dia 26 que tivemos, né, no Natal para a virada do ano, evitar aquele problema e ter menos notas desses restos a pagar para lá. Acerca dos médicos, né, esses médicos são médicos do Cismetro. O Cismetro, ele tem um cronograma de pagamento de sempre 45 dias. 45 dias. Portanto, a competência novembro e dezembro, a de novembro já deveria ter sido paga ali no meio de dezembro aproximadamente. Mais tardar virando o ano. Então isso não aconteceu, ocorreu uma defasagem ali. Porém, o prefeito Murilo Félix, quando ele entrou, ele fez um decreto de emergência que ele quebra cronologicamente os restos a pagar, dá uma prioridade para aquilo que está sendo feito no mandato dele, para investigar melhor as contas passadas. Não está errado. Se eu sou prefeito, os meus antecessores não eram de um grupo político que eu confio, e eu tenho conta deles para pagar, é natural que eu vou querer olhar essas contas com mais cuidado. Né? Porém, eu acredito que o decreto de cronologia, o decreto de emergencial que quebra a cronologia dos pagamentos, que tem a vigência de 90 dias, eu acho, pelo que eu estou observando e acompanhando financeiramente o município, que o prefeito não prorrogará. Então é uma boa notícia, né? Se isso acontecer, porque significa que com o arroxo fiscal que ele está fazendo, ele vai colocar tudo em dia nos seus 120 dias aí, no máximo. Mas aí nós inteligência para isso ele tem, informação para isso ele tem. Sobre a questão da aprovação das contas, eu penso que a Câmara, ela sempre acompanha o que o tribunal pontua. Ela sempre pontua, né? Sim. Eu acho que durante a história dos 20 anos da Câmara, acho que foi um caso ou outro que desvirtuou, mas a gritante maioria, o que o tribunal colocou no relatório, a Câmara seguiu. Perfeito. Então, o que o tribunal colocar na Câmara, o que o tribunal colocar no relatório, a Câmara vai acabar seguindo, sim. Não tá no meio desses médicos não, né, doutor? Não tô. Não tá? Não tô. Então, por favor, a última consideração para o presidente. Muito obrigado, doutor Renan Félix, doutor Roberto Lucato, doutor Cláudio Botorim, a todos que nos ouviram. Tem um outro que falou também doutor José Antônio, obrigado pela participação, agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, e fico aberto, sempre que eu for convidado, a gente ajeita a agenda e viremos aqui sim. Certo, doutor? Tudo certo. Queria agradecer também a presença do senhor, né? Sempre muito claro nas palavras, né? Muito direto. E gosto mais muito. Solto, como disse o Cláudio? Sim, bastante. Eu gosto muito da tranquilidade com que o senhor fala, com que o senhor maneja e conduz os assuntos. Isso é importante não só para mim, como ouvinte, mas para a cidade, ter um presidente
com essa clareza de informação e com essa base de dados que o senhor tem. Tá? É um prazer estar presente aqui no programa. Toda vez que o Dr. Roberto e o Cláudio me convidam, eu também conseguindo venho, né? Claro. E é um prazer realmente participar de momentos com pessoas com inteligência, né? Que pensam e dialogam em torno de melhor, do que é melhor para a gente, para a sociedade como um todo. Certo? Obrigado, doutor. Obrigado Valeu. a todos.